Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos de volta ao canal. E já vou te pedir aquela força, deixe o seu like, confirme a sua inscrição e ative o sininho, assim você não perde nenhuma notificação. Neste vídeo vou relatar um caso que marcou o Natal de 1945 para a família Soder. Com origem italiana e vivendo nos Estados Unidos, George e Jenny Soder criavam seus 10 filhos quando passaram por um acontecimento que deixariam marcas eternas em suas vidas. O terrível incêndio que consumiu a sua residência, o desaparecimento de 5 dos seus filhos, se transformou em uma jornada repleta de esperanças e incertezas. Em 1895, nascia George Sodou, em Sardenha, na Itália. Quando tinha 13 anos, decidiu emigrar para os Estados Unidos. Ao longo dos anos, Giorgio alterou o nome para George e também mudou o sobrenome para Soder, e nunca revelou os reais motivos que o levaram a deixar a sua terra natal. Ele trabalhou levando água e mantimentos para trabalhadores na Pensilvânia, e após ficar bem conhecido e criar confiança, decidiu abrir a sua própria empresa de caminhões com o nome Dempsey Transfer Company e se mudou para Smithers, West Virginia. Lá conheceu Jenny Cipriani, que se tornaria sua esposa e também havia emigrado da Itália para os Estados Unidos. Em 1923, o casal teve seu primeiro filho de 10, sendo a última filha nascida no ano de 1943. Para relembrar, neste ano estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e um dos seus filhos prestava serviço militar. Na mesma época, na Itália, Benito Mussolini era o líder atual e George sempre expressava opiniões sobre o assunto e não concordava com a ditadura, e as expunha, assim criando um desconforto e conflito com outros membros da comunidade de imigrantes italiana. E mesmo após o falecimento do ditador italiano, as críticas ainda causavam certa inquietação. Na época dos fatos, a família já morava nos arredores de Fayetteville. Em outubro de 1945, um vendedor de seguros, Fiorenzo Gianotolo, que também havia trabalhado com George, ofereceu seus produtos e ele não mostrou nenhum interesse. E o vendedor fez uma ameaça, dizendo que a casa iria se desfazer em fumaça e os seus filhos serão destruídos. Continuou, que se referira às coisas indecentes que tens andado a dizer sobre o Mussolini. Na mesma época, um outro homem que estava em busca de trabalho ofereceu seus serviços. Alertou George de que o quadro de distribuição de energia um dia causaria um incêndio, mas George explicou que o sistema elétrico da casa tinha sido reformado durante a instalação de um forno elétrico há poucos meses, e a companhia elétrica local havia garantido a segurança do sistema. Nas semanas que antecederam o Natal daquele ano, as crianças relataram que um carro diferente os observava sempre quando saíam da escola e às vezes os seguiam. Na véspera de Natal de 1945, a família Soder estava reunida em sua casa. Estavam George, o pai, Jenny Soder, a mãe, e os seus filhos. O único filho que não estava era Joe Soder, pois, conforme disse, ele estava no exército. Marion, a filha mais velha de 19 anos, tinha acabado de comprar brinquedos novos para suas 3 irmãs mais novas, Marta, 12 anos, Jenny, 8 anos e Beth, 6 anos. As crianças, empolgadas com os novos brinquedos, pediram à mãe permissão para ficarem acordadas até mais tarde. Jenny permitiu, mas instruiu Morrissey, de 14 anos, e Louis, de 10 anos, que ainda estavam acordados, a realizar algumas tarefas antes de irem para a cama. John, de 22 anos, e George Jr., de 16 anos, e o pai, cansados após um dia de trabalho, já estavam dormindo. Jenny então levou a sua filha de 2 anos, Sylvia, para dormir com ela na cama. Por volta da 00:30, Jenny ouviu o telefone tocar e foi atender. Uma pessoa procurava por alguém que ela não conhecia, e ao fundo ouviam-se risadas e brindes. Jenny disse à interlocutora que poderia ter ligado para o número errado e logo desligou. Ao retornar para o quarto, notou que as luzes da casa ainda estavam acesas e as cortinas não estavam fechadas. Ela arrumou tudo e foi novamente se deitar em sua cama. Por volta da 1 da manhã, Jenny acordou com um estrondo no telhado e que algo rolou por ele. Como não ouviu mais barulhos, ela adormeceu novamente, mas acordou 30 minutos depois com um forte odor de fumaça.
Quando se levantou, percebeu que o escritório do seu marido George estava em chamas e com um foco ao redor da linha telefônica e do quadro de distribuição. Assustada, Jenny acordou George e gritou pelos seus filhos, saindo da casa em chamas. O desespero se instalou quando perceberam que as crianças que dormiam no sótão não haviam saído. Com as escadas envoltas em chamas, eles gritavam pelos pequenos, mas sem sucesso. Durante o incêndio, tentaram diversas formas de tentar resgatar as crianças do sótão. Para chamar os bombeiros, Marion correu até a casa de uma vizinha e não conseguiu nenhuma ligação, pois as linhas estavam mudas. Outro vizinho, Thomas Smith, que passava pelo local e viu as chamas, se ofereceu para ir até o centro da cidade chamar os bombeiros, mas teve a informação que eles só iriam chegar na manhã seguinte, devido ao feriado de Natal, e também por somente os bombeiros saber dirigir o veículo. Os bombeiros chegaram na casa do Soder às 8 da manhã. Enquanto isso, George tentava subir pela escada que ficava sempre ao lado da casa, mas ela havia sumido. Ele também tentou jogar um barril de água para combater o fogo, porém estava congelado pois era inverno. Ele também estava com 2 caminhões de sua empresa e na sua casa, e tentou utilizá-los para se aproximar das janelas, mas eles não ligavam. Com todas essas tentativas frustradas, a parte da família que sobreviveu ficou vendo o incêndio consumir rapidamente a casa em um período de 45 minutos. Quando começaram a procurar nas cinzas pelas crianças, os bombeiros não encontraram vestígios de corpos na casa ou fragmentos de ossos, o que seria esperado se as crianças estivessem lá durante o incêndio. Mas concluíram que as 5 crianças desaparecidas teriam morrido no incêndio, e devido ao calor intenso, seus corpos tinham se consumido completamente. Foi convocada algumas pessoas para analisar se o incêndio deveria ser investigado ou não, e acabaram por concluir que havia sido um acidente. E conforme um médico legista, originado por uma falha de sistema elétrico, o chefe dos bombeiros, F.J. Morris, solicitou a George Soder que não mexesse no local do incêndio, pois iria realizar uma investigação mais completa que pudesse trazer respostas. Porém, após 4 dias, George e Jenny decidiram espalhar em torno de 1,5 metro de terra sobre as cinzas, pensando em transformar aquelas ruínas em um jardim em memória das crianças. As certidões de óbito das 5 crianças foram emitidas no dia 30 de dezembro. No dia 2 de janeiro de 1946, ocorreu o funeral, com os caixões vazios. George e Jenny Soder estavam muito abalados e não foram ao funeral, mas os outros filhos estiveram presentes. A família nunca aceitou a versão dada pelos bombeiros. Eles informaram que, quando saíram da casa, as luzes de Natal ainda ficaram acesas durante um tempo, o que não faria sentido, já que a causa teria sido um problema elétrico. Logo também se lembraram da escada, que desapareceu na noite do incêndio e foi encontrada a 23 metros de distância, caída de um barranco. Essa escada sempre ficava encostada na casa, e isso levantou questões quando o incêndio aconteceu. Quando conversaram com um técnico do telefone, ele revelou ao Soder que a linha telefônica da casa não queimou no incêndio, mas foi cortada por alguém, retomando a dificuldade de ligarem para os bombeiros no momento do incêndio, mesmo que aconteceu com outras casas. E um relato curioso seria de um suspeito que a polícia encontrou e prendeu na propriedade do Soder na hora do incêndio, roubando. Este homem, Lonnie Johnson, alegou que pretendia cortar a linha de energia, mas em vez disso cortou acidentalmente a linha telefônica. Ele respondeu ao crime de roubo, mas nunca foi investigado sobre o incêndio. Outro ponto seria os caminhões não terem funcionado, mesmo estando em boas condições, o que levou George Soder a suspeitar de sabotagem e logo associou ao homem que cortou a linha telefônica e roubou alguns objetos. Também se recordaram da ligação recebida naquela noite, mas souberam que a mulher responsável pela ligação realmente havia discado o número errado. Jenny Soder nunca concordou com a ideia de que todos os corpos das crianças haviam queimado por completo. Nos destroços, foi possível identificar pedaços de eletrodomésticos e partes do telhado de aço. Determinada a entender o que aconteceu, ela pesquisou incêndios e casos semelhantes, chegando a comparar o resultado do incêndio em sua casa com outro em que 7 pessoas também foram carbonizadas, mas os ossos das vítimas foram encontrados. Jenny fez testes queimando ossos de animais
mas nunca conseguiu que eles virassem pó. Ela chegou a conversar com um funcionário de um crematório, que explicou que para que os ossos humanos virassem pó, precisava de 2.000 graus Celsius durante 2 horas. Em um momento, ao ver uma foto de uma revista de Nova York com várias crianças, George identificou semelhanças entre uma das meninas e a sua filha, Beth. Ele afirmava ser sua filha e pediu para que a polícia investigasse, mas isso não foi levado adiante. Outro ato de desespero que ele tentou foi convencer o FBI a investigar o caso, acreditando que se tratava de um sequestro. O diretor, J. Edgar Hoover, pessoalmente respondeu às suas cartas, dizendo: embora gostasse de poder ajudar, o assunto que se refere parece ter um caráter mais local e não entra na jurisdição de investigação desta agência. Hoover expressou disposição para colaborar caso as autoridades locais solicitassem, porém a polícia e os bombeiros de Fayetteville se recusaram a pedir assistência. Em agosto de 1949, George Soder pediu que o patologista Oscar Hunter realizasse novas buscas na propriedade onde a casa queimou. Foram descobertos objetos como um dicionário das crianças e algumas moedas, além de fragmentos ósseos classificados como vértebras humanas. Essas partes foram analisadas por Marshall Newman, do Instituto Smithsonian, e identificadas como vértebras lombares de uma pessoa com idade estimada de 16 a 22 anos no momento de sua morte, o que não condizia com a das 5 crianças desaparecidas, cujo o mais velho tinha 14 anos na época. Esses ossos não tinham sinais de terem sido queimados em um incêndio, o que cercou de dúvidas, e nunca souberam como foram parar no local do incêndio. O Instituto Smithsonian devolveu os ossos a Soder em setembro de 1949 e o seu paradeiro atual é desconhecido. Apesar do caso ter sido oficialmente arquivado em 1951, os Soder mantiveram a esperança, distribuíram folhetos com foto das crianças, oferecendo uma recompensa inicial de $5.000, sendo dobrado pouco tempo depois esse valor, por qualquer informação que pudesse ajudar a resolver o desaparecimento dos seus filhos. Em 1952, colocaram cartazes no local onde a casa ficava e na Rota 60, próximo a Anstead. Com o tempo, esses cartazes tornaram-se marcos visíveis para quem passava por esses caminhos. O Soder sempre procurava seguir as pistas que eram passadas a eles. Ida Crunchfeld, gerente de um hotel em Charlestown, afirmou ter visto as crianças cerca de uma semana depois do incêndio, acompanhadas de 2 homens e 2 mulheres com aparência italiana, mas os investigadores não acreditavam nela, pois ela só viu as fotos das crianças 2 anos após o incêndio, e o relato aconteceu 5 anos depois. Outra pista dada foi que Marta estaria em um convento, em St. Louis, e também uma conversa ouvida em uma taberna, num bar, no Texas, sobre um incêndio acontecido na véspera de Natal. Mas nenhuma dessas pistas resultou em algo útil para a família Soder. Em 1967, George Soder viajou para a área de Houston, pois uma mulher afirmou que um homem se identificou como Louis Soder enquanto estava embriagado, dizendo que ele e Maurice estavam vivendo no Texas. Mas quando chegou ao local, não localizou a mulher. Em uma carta recebida pelos Correios de Kentucky, no mesmo ano, sem repentente, continha uma foto de um jovem de cerca de 30 anos, com semelhanças com Louis, que dizia: Louis Soder, eu amo o irmão Frank, meninos A 90132 ou 35. A família logo contratou um detetive para investigar, mas este desapareceu sem dar mais notícias. E com tantos acontecimentos estranhos de diversos pontos que não se encaixavam, as teorias sobre as crianças apareceram, mas lembrando que nenhuma delas nunca foi concluída e levada realmente a sério. Aqui eu vou abrir 2 possibilidades. A primeira seria que as crianças foram sequestradas com o resultado das convicções de George sobre a Segunda Guerra Mundial e, conforme eu disse, ele era contrário ao regime fascista de Benito Mussolini, o que levou algumas pessoas a acreditar que o sequestro poderia ser uma forma de retaliação contra as suas opiniões. A segunda seria que eles foram sequestrados pela máfia italiana, principalmente em 1946, quando um homem que se identificou como John Fugate, que afirmava ser um membro da máfia siciliana,
Informou à polícia que as crianças haviam sido sequestradas e levadas para a Itália. No entanto, Fugate não apresentou nenhuma evidência para apoiar suas alegações. Há quem acredite que as crianças foram levadas para a Itália a fim de punir George por expressar sua opinião, pois no passado ele tinha recebido ameaças de morte. E também nunca se soube o real motivo da vinda de George para a América, o que coloca essa teoria em questão. Alguns levantavam a teoria que as crianças poderiam ter fugido de casa por diversos motivos. No entanto, essa teoria é menos provável, pois as crianças eram muito jovens para fugir sozinhas, e se fugissem, teriam deixado algum rastro. No início do vídeo, eu falei sobre o vendedor de seguros, Fiorenzo Giannotolo, que disse algumas palavras a George em forma de ameaça. Ele foi colocado como suspeito, mas foi excluído. Ele participou daquela reunião para decidir se teria investigação ou não sobre o incêndio. E devido à sua desavença com o George, ficou a teoria que ele seria um grande suspeito de ter feito algo contra a vida das crianças. George faleceu no ano de 1969 e Jenny no ano de 1989. Após a morte dela, o outdoor com a foto das crianças foi retirado e a propriedade da família Soder foi vendida. A segunda casa construída na terra do Soder ainda está lá. A família nunca desistiu de procurar respostas e mantiveram viva a esperança de um dia desvendar o que realmente aconteceu naquela noite trágica. E em 2021, Sylvia Soder, o último membro sobrevivente da família, que tinha apenas 2 anos de idade quando a casa pegou fogo, faleceu. Embora todos os membros da família que estavam naquele momento terrível já tenham partido, os descendentes da família Soder ainda aguardam por respostas sobre o que aconteceu na noite de 1945 e o que pode ter iniciado o incêndio. Foi criminoso ou acidental? Será que as crianças do sótão conseguiram escapar? Ou houve algo mais sinistro envolvido? Se você curtiu esse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigada e até a próxima aventura!